estudar agora, você conhecerá a relação entre o vestuário e a temperatura, porque tudo isso tem que ser adequado ao clima, ao tempo. Então, o que é tempo? O que será clima? Vamos aprender? O tempo corresponde ao estado atmosférico em um determinado local e forma momentânea. Às vezes em Itabuna está chovendo, mas em Salvador, que faz parte do mesmo estado em que moramos, está fazendo sol. Às vezes, em Itabuna, o tempo está chuvoso, mas em Ilhéus, nossa cidade vizinha, o tempo lá está ensolarado. Então, tudo é uma forma momentânea, ok? Vamos continuar os nossos estudos? Então, os principais elementos do tempo são o quê? O vento, a umidade, a chuva e a temperatura, não é? Quando não existia, não é? A única forma de saber sobre o clima de um lugar em uma determinada época era ligando, tá? Ou mandando uma carta para quem já visitou aquele lugar, principalmente quando nós saíamos do nosso país para saber como estaria o clima naquele lugar. Mas olhem bem, nós vimos o que é o tempo. O tempo está relacionado a uma forma momentânea. E o clima, Tia Mari? O clima é um conjunto de sucessão dos tipos de tempo e seus elementos. Esses tempos são observados ao longo das estações. O que dá origem às estações do ano? Ao movimento que a Terra faz ao redor do Sol, tá? É diferente do movimento que a Terra faz em torno de si mesma, o movimento de rotação. Então, o que deve ser levado em consideração é o quê? O movimento de translação, onde se define as estações do ano, o clima predominante aproximadamente naquela região, naquele local, que dura aproximadamente 30 anos para se definir, não é? As estações do ano. Continuando. Então, quando eu vou viajar para o exterior, não é? Para uma determinada época do ano, geralmente a gente sai de férias aqui o quê? Em junho e em dezembro. Então, eu tenho que observar como está o clima nesse determinado lugar. Ainda bem que atualmente existem muitos meios de se disponibilizar essas informações, ok? Então, vamos aprender mais um pouco? Por que o clima é diferente? Em janeiro, por exemplo, a temperatura em Nova York é em torno de 4 graus centígrados, quer dizer, muito frio. Já em janeiro, aqui no Brasil, em pleno Rio de Janeiro, a temperatura chega às vezes a 40 graus. Está muito quente, ok? Então, entendido qual a diferença de clima e tempo? O tempo em uma situação momentânea, já o clima em um período mais prolongado. E aí a gente deve observar o quê? As estações do ano. Para viajar para certos lugares, não é? Nós devemos observar muito isso, ok? Nada de planejar as férias sem observar o clima dessas localidades. Vamos ver agora alguns elementos do clima. Assim como o tempo, o clima também é influenciado por elementos climáticos, ok? Radiação, que é o que nós estudamos no capítulo anterior, não é? Como os raios solares estão chegando àquele determinado local. A temperatura, tá frio, tá quente? A pressão atmosférica, ok? E a umidade do ar. Esses fatores, esses elementos são muito importantes a serem observados, não para os períodos de férias, mas em todas as ações cotidianas que nós planejamos, certo?
A pressão atmosférica, como quando a gente fala, está relacionada à medida, ok? A unidade da área. No caso, se você é um alpinista e quer escalar aqueles picos, então tem que se medir a pressão atmosférica, que é baseada no nível do mar até o ponto que você deseja escalar, ok? Isso vai lhe dar uma ideia da quantidade de oxigênio que você vai precisar à medida que você vai, subindo. E a radiação solar, que é outro ponto importante a ser observado, é a energia radiante emitida pelo Sol, ou seja, os seus raios solares em partículas que é transmitida sobre a forma de radiação. Como nós vimos no capítulo anterior, a radiação ultravioleta. Se nós ficarmos expostos durante muito tempo a essa radiação, nós podemos sofrer queimaduras em nossa pele, certo? E provocar até uma doença mais grave, um câncer de pele, ok? Então, nós precisamos estar observando esses elementos climáticos, esses fatores que influenciam as condições atmosféricas de um lugar para o outro, tá? Continuando, com que roupa eu vou? Que roupa vou usar? Isso mesmo, são fatores importantes. Hoje, quando nós estamos expostos a uma grande radiação, certo? Solar, nós já temos o auxílio de algumas roupas que nos protegem. Isso mesmo. E se nós formos também a uma temperatura, expostos a uma temperatura mais baixa, também nós temos que nos vestir adequadamente. O frio também mata. Exatamente, e provoca queimaduras. Então, as roupas são usadas por muitos motivos, certo? Culturais, ok? Sociais, por necessidades, ok? Por exemplo, os soldados, né? Usam roupas que buscam proteger eles, ok? E também é uma espécie de o quê? Camuflagem para eles ficarem disfarçados. Então, o vestiário deve ser conforme o fator térmico. Sentir frio pode ser também muito desagradável, pois os músculos ficam contraídos, ok? O corpo começa a tremer. Então, provoca realmente um grande desconforto, não é? Se você for exposto por muito tempo a uma temperatura muito baixa. Então, nós devemos nos preocupar realmente com o vestuário. Além disso, estão lembrados? As cores muito escuras atraem essa radiação solar. Vai atrair mais um calor mais intenso, certo? Então, os tipos de roupa vão variar também de acordo com a temperatura. Aqui no Brasil é um país muito tropical, não é? No inverno as temperaturas são muito baixas. Vamos usar roupas mais pesadas que nos ajudam a nos proteger, que ajudam a nos aquecer, como casacos, cachecol, luvas, só se você for para o sul do país, onde a temperatura é bem mais baixa. Mas no verão, se liguem nas informações, está chegando essa temperatura aí, essa estação do ano que nós amamos. E apesar da pandemia, vamos continuar a nos cuidar, proteger a nossa pele, além de usar o protetor solar, roupas adequadas, o álcool em gel e máscara. Evitem aglomerações, não é? Ok? Se liguem nessas informações que a tia Mari passou para vocês. Aproveitem as nossas férias, tá? Se liguem nesses comportamentos, nessas boas atitudes. Consumam bastante líquido, protejam a sua pele. Bom verão, boas férias. Até o nosso próximo encontro.